Hoje a nossa homilia, ela não tem como fugir, né? Conectada com a festa que nós celebramos, que é a festa da transfiguração do Senhor. É próprio de 6 de agosto e caiu no domingo, então, né, quando cai no dia de semana, normalmente a gente reza dia de semana, mas dessa vez nós tivemos a graça de cair no domingo. Né? Na hierarquia litúrgica não é uma solenidade, é uma festa, né? Mas a gente celebra. Uma festa que, só para vocês saberem, não é nossa, originalmente, né? É uma festa que foi introduzida no cristianismo em 1400 e alguma coisa, por causa de uma vitória, né, que teve lá em Belgrado, e o Papa Sisto II, se eu não me engano, introduziu. É uma festa do Oriente, da Igreja Ortodoxa, mas nós assumimos já faz pelo menos 600 anos, né? Quase 600 anos que ela existe aqui. Eu queria colocar sobre essa festa duas coisinhas. Primeiro, como a gente precisa sempre fazer, é uma espécie de catequese teológico-litúrgico sobre o sentido. Né? Lá no Missal, quando a gente lê a introdução, vai dizer que a festa da transfiguração ela é a recordação do mistério pascal de Cristo e daquilo que a gente chama do que seria a nossa esperança escatológica. Né? Seria mais ou menos assim, como o corpo do Senhor foi transfigurado, como numa espécie de prefiguração da ressurreição, o nosso corpo também será transfigurado. Né? Então, é um pouco essa a ideia. Que resgata a teologia do Gênesis, né? Principalmente essa teologia que vai falar da criação, se vocês se recordam bem, que vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando o Gênesis diz isso, né, o autor do Gênesis diz isso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, na verdade a gente poderia traduzir assim: criados à imagem e semelhança de Deus significa criados para sermos, de alguma forma, configurados segundo aquilo que o mistério de Deus. Configurados segundo o mistério de Deus, isso é imagem e semelhança. Então a gente poderia dizer, né, nós somos configurados não para sermos iguais a deuses, né, não é simplesmente isso, mas nós somos configurados como expressão deste mistério de Deus no mundo. E aí, o que o pecado faz? O pecado, ele nos desconfigura. Quando a tela do computador de vocês, ou um vírus entra e dá uma mexida lá no celular, ou no computador, vocês falam que aconteceu uma desconfiguração. Não é isso? É isso que o pecado faz conosco. O que o pecado faz conosco? Ele dá uma bagunçada no meio do campo, ele desconfigura. Nós fomos configurados, criados em imagem e semelhança de Deus, fomos configurados como filhos de Deus. Isso está lá, né, no hino que Paulo faz, né, numa das cartas de Paulo. Desde daquilo que é a eternidade, Deus sonha com a nossa existência e nós somos configurados para sermos filhos. O pecado que faz é desconfigurar. E a transfiguração, o que ela faz? Recuperar a primeira figura. Né? É como se Deus tivesse feito uma impressão no nosso coração da sua graça, o pecado arranca essa impressão, então nos desconfigura, coloca em nós aquilo que é o desejo e a figura do mundo, e Cristo, o que ele vem fazer é restaurar a figura. Então ele vem reconfigurar. E a transfiguração, ela significa isso então, o poder que Jesus tem, ou que o mistério pascal tem, de reparar em nós aquilo que foi desconfigurado. O que o pecado faz? Desconfigura a nossa humanidade. O pecado, ele na verdade, o que faz conosco é tirar de nós a graça de filhos de Deus e nos devolver aquilo que seria a animalidade. Porque só o ser humano, que é um animal, lógico, né? É criado como imagem e semelhança de Deus. Só nós recebemos essa espécie de status na criação, né? Como imagem e semelhança. Então, acho que essa é a primeira coisa da nossa reflexão de hoje. Transfiguração como recuperação da figura perdida pelo pecado. A segunda parte da homilia, um pouquinho mais prática, não diria mais prática, mas pelo menos que nos ajuda a refletir sobre o que seria o impacto dessa transfiguração na nossa vida. O cristianismo não é uma ética. O cristianismo não é uma ética, né? Mas ele nos conduz, de alguma forma,
a posturas éticas, né? Porque ele nos configura para uma prática. E aí, como que essa transfiguração aparece nesse segundo momento, conectando transfiguração, vivência da fé, né? Diria que a primeira coisa que a gente precisa recordar, talvez pegando a palavrinha transfiguração, é que nós somos convidados, ao meditar e ao refletir esse episódio da transfiguração, a ir para além da figura deste mundo. Isso é ser transfigurado. A gente fala, por exemplo, de transposição, é ir para além daquilo que está posto. Está posto, então vou fazer uma transposição. Transfiguração é a mesma coisa. Ir para além da figura é recuperar a figura original. A nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, que foi, né, colocada no coração do homem quando foi criado. Transfigurar significa isso. Transfigurar significa ir para além da figura. Abandonar a figura deste mundo. Abandonar a figura deste mundo significa abandonar as imagens que às vezes nós criamos e abraçamos e que não tem a ver com essa realidade teológica fundamental da graça de Deus em nós. Então a gente poderia dizer assim, ou perguntar assim, o que é que nos configura? Você está configurado a partir de que imagem e de que palavra? Porque é uma bobagem vocês falarem que vocês não estão configurados a partir de alguma coisa, né? Pode ser a partir de uma ideologia, de uma religião, de uma palavra, ou até mesmo de uma pessoa. Pasmem, mas tem gente que vive a vida toda em prol de uma pessoa, que não é Jesus. Quem configura o coração de vocês? Vocês que estão aqui fazendo o rito, vocês estão jovens, né? Adolescentes, o que está configurando a vida de vocês? É importante essa pergunta. O que configura a nossa vida? Porque falar que nada configura a nossa vida, isso é uma ilusão, é mentira. Alguma coisa, alguma palavra ou alguma ideologia configura a vida de vocês. E a pergunta de hoje é o que nos configura? E às vezes, para repensar essa configuração, a gente precisa passar pela experiência da transfiguração, que é abandonar as figuras deste mundo e, na experiência do Cristo, alcançar pela sua graça aquilo que foi impresso no coração do homem originalmente, né? A imagem e semelhança de Deus. E quando nós vivemos essa experiência, nós não somente somos transfigurados no sentido de abandonar as imagens e de recuperar a sede. Aí eu quero de novo brincar com a figura da Coca-Cola, que com certeza você não lembra, porque você é muito jovenzinho, mas a sua mãe eu acho que lembra disso. Tinha uma propaganda da Coca-Cola que falava assim, imagem é tudo, sede não é nada. Tá fingindo que não lembram, né? Eu sei que vocês lembram. Imagem é tudo, sede, todo mundo pensando que é novinho. Imagem é tudo, sede não é nada. Pois é, a gente ainda vive um pouco nesse slogan. Imagem é tudo, sede não é nada, né? A transfiguração, o que ela provoca em nós é ir atrás da nossa sede. Isso é transfigurar, né? Ultrapassar essa figura. Quando nós vivemos essa experiência, normalmente nós transfiguramos também o ambiente e a vida das pessoas que estão à nossa volta. E nesse sentido é bonito. Por exemplo, vamos celebrar o Dia dos Pais domingo que vem, né? O seu filho é configurado a partir da sua paternidade, sabia? Né? De alguma forma, a sua paternidade ou a sua maternidade configura seu filho e a sua filha. É importante, né, pensar isso. Então, aquilo que você vive como experiência pode transfigurar ou desconfigurar, ou desfigurar mesmo a vida das pessoas que estão à sua volta. O pecado, ele faz isso conosco. A experiência da transfiguração, para ir terminando, eu acho que a nossa fé é muito concreta. Ela é muito concreta porque dá para ver nas nossas relações. Relações transfiguradas e relações que estão desconfiguradas ou que nos tiram a figura. São coisas muito, no meu ponto de vista, palpáveis. A gente começa a fazer essa ideia do termômetro da fé, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente olha para as nossas relações. Já brinquei assim, mas brinco de novo com vocês. Quando vocês chegam num lugar, este lugar fica transfigurado? Vocês transmitem luz por onde vocês passam? São as coisas mais simples, né? Coisas que nós falamos, inclusive, no dia a dia, mas que hoje a gente pode retomar com esse sentido. Vocês são capazes de transformar o lugar em que vocês chegam?
E aqui eu estou falando não só da sua casa, mas do seu ambiente de trabalho. Não me importa se é um hospital, se é a universidade, se é o fórum. Não me importa aqui. Se é o quartel, não me importa. Se é a sua empresa. Quando você chega num espaço, as pessoas falam o quê? Nossa, acabou a minha paz. Fulano chegou. Infelizmente tem experiências assim. Sim ou não? Sim, né? Aquelas pessoas que parece que andam e por onde que elas passam tem uma nuvem pesada que acompanha, assim, ó. Onde que elas chegam tem uns trovões, né? Uma escuridão. Pois é, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. São pessoas que não passaram pela experiência da transfiguração. Repito uma coisa que eu disse há um tempo atrás. Não significa ser um bobo alegre, tá? Não é ser boa praça. Não é disso que eu estou dizendo. Não é sair o tempo todo fingindo que está bem, escancarando sorrisos. É mais do que isso. Eu posso, na minha tristeza, ser uma pessoa transfigurada. E não estou fingindo. Isso é muito importante. E as experiências de transfiguração, e aí agora eu digo para vocês que são adolescentes que estão aqui, e para os jovens que estão, ela precisa fazer parte da nossa vida nas coisas mais simples. Brinquei hoje com algumas crianças na missa das 8h30, tinha umas crianças aqui da primeira Eucaristia, eu falei com eles, mas eu vou falar com vocês, né? Eu falei com eles o seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma que a sua mãe fica transfigurada quando você arruma seu quarto. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? São experiências pequenas, eu não tenho dúvida nenhuma que seus pais ficam transfigurados quando você é capaz de lavar o prato que você come. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a pessoa que você está se relacionando, vou colocar entre aspas a namorada ou o namorado, fica transfigurado quando ele percebe que você se importa com ele, não com aquilo que ele está te oferecendo. Que pode ser alguma vantagem do ponto de vista afetivo sexual ou outra coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós podemos viver experiências de transfiguração nas coisas mais concretas da nossa vida. E é disso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Na verdade, falei para vocês hoje. Termino por aí, né? Então pense um pouquinho se por onde vocês passam, vocês estão transfigurando ambientes e pessoas. Ou se vocês estão desconfigurando realidades, né? Isso é uma reflexão que eu acho que vale muito a pena a gente fazer no dia da transfiguração do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.